acho que a fotografia está cada vez mais importante. Eu acho que, com o passar do tempo, a gente vê que ela é a grande narradora da história. O profissional que está realmente nos lugares onde as coisas acontecem é o fotógrafo. Então, hoje, a história passa pelo olhar do fotógrafo. Passa pelo olhar do vídeo também, porque as câmeras estão cada vez mais sofisticadas, elas filmam. Então, além da narrativa do olhar do fotógrafo, tem também a fala dos participantes da história, que são as pessoas que estão nesse mundo fazendo, sofrendo, modificando a história. Eu sempre costumo dizer que eu não escolhi a fotografia, foi ela que me escolheu. E com o tempo ela se tornou fundamental na minha vida, porque se eu sou o que eu sou hoje, se eu leciono, se eu estudo, se eu penso, foi a fotografia e mais além, foram os fotógrafos que me trouxeram isso, né? Quando eu sou jornalista de formação, então eu sou uma pessoa ligada ao texto, eu escrevo sobre fotografia e quando eu comecei a escrever sobre fotografia, na verdade eu queria entender justamente isso, né? A potência da imagem fotográfica, como ela comunicava, como a gente poderia ter informação para além do texto. Então, eu devo o que eu sou hoje à fotografia, mas principalmente aos fotógrafos. Eu fiz cursos de fotografia, isso nos anos 80, quando eu já era formada em jornalismo e eu queria ser fotógrafa. E eu encontrei um fotógrafo que para mim é fundamental, que vocês gravaram uma entrevista com ele, que é o Sérgio Sade, né? Então eu acho que ele é o meu mentor porque eu era uma garota de 20 anos, não que ele fosse mais velho, mas enfim, ele já era o editor da Veja na época. E um dia ele falou para mim, Simonetta, fotógrafos tem muito já, porque você não escreve sobre fotografia já que você é jornalista. Eu confesso que num primeiro momento eu resistia a isso, né? Até de uma forma um pouco dura, como qualquer adolescente. O que esse cara está falando para mim, né? Mas depois eu acabei topando essa ideia, comecei a escrever sobre fotógrafos e o que me diferenciou desde o começo é que eu raramente falei da técnica, né? Embora a técnica seja fundamental para a fotografia, eu comecei a querer entender quem era essa pessoa que fotografava. Então eu sempre me destaquei um pouco por essa parte, né? De pensar numa época que nem todos pensavam, né? Existia o Moraci de Oliveira, existia a Stefania Abril, mas ainda no Brasil não se pensava muito a fotografia sob esse aspecto do perfil do fotógrafo. Acabei estudando, acabei entrando para a academia, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, tudo discutindo fotografia sob esse ponto de vista, né? Sabendo que a técnica é fundamental, mas sempre mais interessada no que o fotógrafo queria dizer, né? E o que é um trabalho que tem por trás uma pesquisa, uma experimentação, independentemente se ele vai ficar para a história ou não, né? Mas tentar entender um pouco o que é essa linguagem. Todo mundo deveria estudar a história da arte, mas deveria saber história da fotografia, como ela nasceu, como ela se desenvolveu, por que ela foi espelho do real, por que ela não pode ser mais vista ou pode ser vista dessa maneira, né? O que caracteriza o ato fotográfico, o fazer fotográfico, porque isso vai nos permitir entender e nos libertar. Fora isso, fotografia está inserida no mundo. Então, se você não tiver uma história das mentalidades, uma história do contexto histórico, né? Por que a gente está fotografando guerra de tal forma, por que a gente está fotografando natureza de tal forma, como é que isso está ligado ao momento que a gente está vivendo. Então eu acho que você tem que ter um conhecimento amplo e, acima de tudo, nunca parar de estudar, de ler. É quase uma maldição, mas é também uma bênção, né? Essa coisa da curiosidade, do ler e ir atrás, porque hoje a fotografia está em tudo quanto é lugar. E será que eu posso desvalorizar uma foto a priori? Será que a foto do Facebook, que a gente sabe que é feita de forma aleatória, não é a linguagem da contemporaneidade? Será que não será essa a marca que nós vamos deixar para os pesquisadores do futuro? Nós vamos simplesmente excluí-la ou vamos tentar entender o fenômeno? Né? Então eu acho que a compreensão do fenômeno é que é fundamental para ser um crítico de fotografia e história da fotografia, sem dúvida nenhuma. A facilidade hoje que existe de se fazer um vídeo em relação a 20 anos, né? Então hoje a tua câmera fotográfica
ela filma e com altíssima qualidade, né? E eu acho que a internet é uma linguagem rápida, ágil. Então, o vídeo, ele casa muito bem com essa linguagem do digital, da internet virtual, o nome que você quiser dar, né? O mundo pede esse sucedâneo de imagens, o mundo pede essa forma de comunicação que envolve não só a imagem fixa, que ela nunca vai sumir, desaparecer, mas também pede a voz, né? Vocês estão fazendo um programa, vocês estão filmando, né? Isso seria talvez impensável há 20 anos. O lugar onde colocar isso, os canais de divulgação, né, desses vídeos. Então, essa facilitação que as plataformas trouxeram e que requerem, é muito mais interessante você ver um vídeo hoje na internet do que um monte de foto parada, né? A imagem fixa. Não significa que a foto vai desaparecer e vai ser vídeo. Eu acho que tudo vai coexistir. Eu vejo uma tendência, né, das pessoas optarem pelo vídeo, especialmente quando a gente fala de jornalismo, de documental, né, tem uma tendência a ter mais vídeo hoje em dia. Mas é claro que a fotografia vai permanecer, elas vão andar juntas e coexistirem. Uma não substitui a outra. Desde o início, todo mundo fotografou. E todo mundo fotografou muito. Claro, se você tem um filme de 36 poses, você vai ter algumas restrições, né? Mas as pessoas fotografavam, né? Você lê pessoas que, por exemplo, a Primeira Guerra fotografada em 1851, o grande destaque é que o fotógrafo conseguiu voltar com 300 negativos. É claro que se eu penso hoje que um garoto de 15 anos faz 300 imagens em meia hora, é ridículo. Mas você vê que se isso se tornou notícia, é porque para a época já era muita imagem, né? Senão isso não seria um destaque. Mas o que eu vejo assim, vamos partir então dessa premissa. Se fotografa muito, ok, nunca se viu tão pouco. O que eu acho que é mais fácil hoje é você errar. É mais barato. Eu posso fotografar um cartão de memória inteiro, ficou tudo ruim, reformato o cartão e recomeço. Com o filme era um pouco mais complicado. Então eu vou te dar um pouco como é que eu penso hoje. Isso não tem nada a ver com valor, mas sim como as pessoas fazem as imagens, né? Na época do analógico, a pessoa pensava e depois fotografava. Estou com 36 poses, já fiz 30. Acabo com o filme ou espero alguma coisa? E se acontecer algo e eu não tiver mais filme? E se não der tempo de trocar de câmera? Hoje é exatamente o contrário, a pessoa fotografa e depois pensa. Porque depois eu vou ver, depois eu vou tratar, depois eu vou editar, é sempre no depois. Então eu acho que o que muda hoje é o próprio fazer fotográfico. Talvez se pensasse um pouco mais antes de apertar o botão, e em geral, fotógrafo que vem do analógico não fotografa muito, nem hoje.